irmãos? Amém. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 46. Um salmo que falou muito forte comigo esta semana. E eu aprendi uma lição muito rica. O Salmo 46 é um salmo muito conhecido da igreja, do povo de Deus, daqueles que servem ao Senhor. É quase que um textuário da Bíblia aos amantes da escola dominical. Fala-se muito sobre o Salmo de número 46. E é exatamente nessas passagens bíblicas que são muito conhecidas que nós encontramos a veracidade da palavra de Deus quando ela é nova todos os dias. Então não existe texto bíblico que a gente possa dizer que está gasto porque já foi muito pregado. Não existe história bíblica que a gente possa dizer vai ser essa mensagem de novo, já cansei de ouvir. Nós nunca poderemos interpretar dessa forma, porque cada vez que a palavra de Deus ela é pregada, ela vem com uma mensagem nova para alguma área da sua vida, vai servir, você pode ter certeza. E essa semana eu abri a Bíblia e caiu no Salmo 46, e quando eu li esse Salmo 46, o Espírito de Deus me deu assim uma interpretação de como o salmista ele foi muito rico e muito prudente quando ele, em forma de canto, ele expressa a Deus esse salmo tão maravilhoso. E ele vai muito além de um cântico, ele consegue manifestar a Deus. Eu sou uma pessoa que amo muito as expressões de Davi, porque ele abre o coração, ele rasga o coração, ele é verdadeiro, ele é sincero com Deus. Com Davi, Deus não existe meio termo, ele fala o que sente, ele fala o que vive, ele fala o que vê. Por isso o Senhor Deus, ele olha e vê Davi como um homem segundo o seu coração, porque Davi ele não guardava segredo com Deus, ele falava aquilo que ele precisava falar com Deus, ele alcançou uma comunhão, ele aprendeu a confiar em Deus de tal forma que ele falava com Deus muito abertamente, e o próprio Deus respondia e também falava, visitava Davi de uma forma maravilhosa. Vamos lá. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando o salmista Davi ele escreve o Salmo 46, antes de ele escrever o Salmo 46, ele para pensar um pouco, para meditar um pouco na vida, na sua história, no seu chamado, no seu ministério, aquilo que ele estava realizando tanto para o reinado, para o povo, como também para Deus. Ele para pensar, ele para refletir, e ele faz uma retrospectiva desde o início da sua história, quando o Senhor lhe chama, quando o Senhor lhe escolhe, quando o Senhor o separa, quem ele era, onde ele estava, sendo filho de quem ele era filho, irmão de quem ele era irmão. Então ele começa a fazer essa retrospectiva, e ele começa a observar, irmãos, que tudo que ele viveu, tudo que ele vivenciou, tudo que aconteceu na sua vida, ele começou a ver a mão de Deus, ele começou a ver o agir de Deus, ele começou a ver como Deus cuidava dele. Ele começou a observar nos detalhes como Deus era zeloso pela vida dele. Ele começou a observar nas entrelinhas, porque depois de acontecer fica mais fácil da gente observar. Ele começou a observar nas entrelinhas da sua história como Deus protegia ele quando ele achava que estava errado. Agora, depois de acontecido, ele observando nas entrelinhas, ele via como Deus era fiel e era zeloso, como Deus era amigo dele. Ele conseguiu reconhecer a grandeza da amizade de Deus, tamanha que ele escreve o Salmo 46 dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Por que ele escreve isso?
Não existia cidade no mundo antigo que não tinha uma muralha ao seu redor. Era o limite que aquela cidade dava para os invasores, para quem vinha de outro lugar. Existia uma muralha que eles tinham que se identificar para depois entrar na cidade. Quando era permitido, entrava. Quando não era permitido, ficava para o lado de fora. Mas o Davi, ele começa a observar que não existia muralha segura para Deus. Ele começou a observar que todas as cidades que ele conquistou eram cidades muradas e fortificadas. Ele entrou lá dentro, tomou a cidade e o nome do Senhor era glorificado. Por quê? Porque Deus era com ele. Então não existia. Então Davi olhava agora com outros olhos e dizia: não existe muralha que possa impedir o agir, o manifestar de alguns exércitos. Não existe segurança na face desta terra que possa impedir o agir de Deus. Então Davi, ele começa a observar, ele começa a entender que a segurança do ser humano, a segurança de uma cidade, a segurança de uma família, a segurança de um lar, não está naquilo que nós temos, não está no dinheiro, não está no bem-estar, não está na posição social que você tem, não. A segurança que nós devemos ter está em Cristo Jesus. Ele é a pessoa que nós podemos nos abrigar, nos refugiar. Oh, glória a Deus. Porque diz a Bíblia: operando Deus, quem impedirá? Você pode ter o que você quiser na sua casa, você pode andar com as melhores pessoas que você puder andar, mas se Deus permitir alguma coisa entrar dentro da tua casa, entra, destrói, acaba tudo. Mas quando nós nos refugiamos em Deus, quando a nossa habitação está em Cristo Jesus, aleluia, então nós podemos falar como Davi falou. É época de nós pensarmos assim. Está chegando o final do ano, e normalmente é agora que a pessoa para pensar. Para pensar nos livramentos que Deus lhe deu esse ano. Para pensar nos milagres que Deus realizou na tua vida esse ano. Para pensar naquela cabeçada que você deu, achando que podia confiar em alguém ou em alguma coisa e se decepcionou. Agora eu pergunto para os irmãos nessa noite: aleluia, Deus já decepcionou você? A ponto de você não querer mais servir a Ele? A ponto de você se sentir inseguro? A ponto de você se sentir incapaz? Mas Ele está dizendo: Deus, Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. É Ele que protege o nosso lar. Glória a Deus. É Ele que protege nossa família. É Ele que protege a nossa vida. Hoje nós fizemos uma brincadeira com o vocal adoração. Nós enchemos um balão, eu dei um balão para cada um deles e um palito de dente. E eu falei para eles: o balão que vocês encheram representa a salvação de vocês. E cada um de vocês vai ter um palito para tentar estourar o balão do seu amigo, do seu irmão. E eles saíram um ao outro estourando o balão, e outro protegendo e segurando, porque não queria deixar estourar, porque era a salvação dele. Então todo mundo correndo, as esposas ajudando o marido, e pega o balão e fura, sabe? E depois que passou tudo, eu falei: e é isso que acontece com a nossa vida, dia a dia, cotidianamente. Satanás está lutando para arrancar a nossa salvação, mas nós temos um amigo verdadeiro e fiel. Ele diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas vai depender de você, se você precisar de um abrigo para poder continuar com a salvação, então Ele é o refúgio que você precisa. Ele é a fortaleza que você precisa para você continuar com o seu nome escrito no livro da vida. Só para encerrar, Deuteronômio, capítulo de número 1, capítulo de número 4. Aleluia. Capítulo 1, capítulo de número 4 e verso de número 7 diz assim:
porque gente há tão grande que tem a deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus. Todas as vezes que o chamamos, olha o que ele está dizendo, meus irmãos, porque há gente tão grande ou maior do que nós, mais importante do que nós, que tem a deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus. Todas as vezes que o chamamos, Moisés, Deus está dizendo a Moisés: Moisés, é só chamar, é só pedir, é só clamar. Eu estou convosco, eu estou com vocês toda hora, em todo tempo. É só pedir. Qual é a aflição? Qual é a causa? Qual é o problema? É só chamar que Ele vem, é só pedir que Ele dá. Amém, meus irmãos? Não existe amigo maior do que o nosso Deus. Cuide do seu relacionamento com Deus, cuide da tua amizade com Deus, cuide da tua comunhão com Deus, e você nunca ficará decepcionado em servi-lo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.